R$500 mil. Essa é a diferença de alguém que diversificou e escolheu bons ativos para alguém que ficou simplesmente dormindo no CDI nos últimos 10 anos. Todo mundo fala de CDI, 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 só que nos últimos 10 anos tiveram vários ativos que performaram acima. Quando você vê esse gráfico aqui em cima que compara VEG, um CDB pré de 15%, Itaúsa, a holding que é dona do Itaú, dona da Deca de torneiras, metais sanitários, Ibovespa, a famosa bolsa, e o CDI, a gente tem uma primeira conclusão. Quem que ficou só no CDI, dormiu a CDI, ficou quietinho ali em CDI, performou quase igual, rendeu quase igual nos últimos 10 anos que o Ibovespa. Ou seja, você colocou R$100 mil, você ganhou R$141 mil no CDI, e no Ibovespa você ganhou R$145 mil. Querendo ou não, nos últimos 120 meses, né, que está esse gráfico aqui em cima, o CDI deu 141,52% contra 145% do Ibovespa. Na minha opinião, é muito pouca diferença de um versus o outro. 4% para você tomar todo esse risco. Joesley Day teve no meio do caminho, greve dos caminhoneiros, coronavírus, guerra da Rússia da Ucrânia, guerra de Israel-Hamas, um monte de volatilidade para você ganhar R$4 mil acima do CDI. Não acho que faça muito sentido esse tipo de alocação, sair simplesmente do CDI para ir simplesmente para o Ibovespa. Mas quando a gente fala de uma empresa, como por exemplo Itaúsa, você olha aqui no histórico, Itaúsa pagou bons dividendos, Itaúsa performou bem, Itaúsa ficou muito acima do Ibovespa, querendo não, o Ibovespa rendeu 145% e Itaúsa rendeu 225%. É uma diferença de quase 100%. 145 para 225. É muita coisa. Mas quando você olha aqui esse gráfico, você vê que mesmo com essa diferença que Itaúsa rendeu muito mais que o Ibovespa, Itaúsa ficou para baixo de um CDB pré de 15%. Ah, Igor, mas não existia CDB pré de 15% há 10 anos atrás. Eu não sei se vocês lembram, mas 10 anos atrás a gente teve a crise de 2014 da Dilma. Sim, existia CDB pré de 15%, que a gente estava exatamente com a mesma taxa de juros que a gente está hoje. Selic a 14,75%. Selic a 14,75% é o topo de Selic histórica. Vou deixar até aqui para você ver a diferença da Selic de hoje para lá. Então a gente tem a mesma Selic dos últimos 20 anos. Parabéns aos envolvidos, país da alta taxa de juros. Mas voltando, então se você deixou seu dinheiro em CDB pré de 15%, você ganhou muito mais que Itaúsa. E hoje você tem CDB pré de 15% disponível na plataforma. Tanto a XP quanto outras corretoras. Manda aqui nos comentários se você não tem acesso, se o seu assessor não te oferece, porque às vezes ele não está no modelo Fibase, ele não ganha comissão boa para te oferecer coisa boa. Ele ganha comissão boa para te oferecer coisa ruim. E aí pode existir um conflito de interesse. Continuando nesse gráfico aqui em cima, o que foi melhor que pré de 15%? VEG. VEG, se você colocou R$100 mil em VEG, você está com R$706 mil hoje. Ou seja, muito mais valor. Só que, quem que acertou a VEG ficou com a VEG no longo prazo? Poucas pessoas. A VEG, que é uma empresa de Jaraguá do Sul, uma empresa de motores, que fez vários bilionários, então tem vários herdeiros da VEG, que são bilionários hoje por causa da valorização da empresa. Mas pouca gente fica anos na empresa. Tanto é que eu já fiz vídeo aqui no canal explicando a diferença de quem fica com imóvel, quem fica no CDI, quem fica com imóvel e quem fica em bons papéis. E aí você vê que no longo prazo, bons ativos te dão muito recurso. Mas você tem que ter uma coisa que poucas pessoas têm, e é difícil de encontrar: paciência de longo prazo. Ou seja, se você olha uma VEG que nos últimos 10 anos fez 706%, se você olha uma Itaúsa que fez 247%, ou até mesmo um CDB pré fez 300%. Não existe certo ou errado. Existe quem colocou dinheiro só em CDI, R$100 mil, e deixou na mesa R$500 mil por não ter diversificado entre CDB pré, entre VEG, entre Itaúsa e outros ativos. Igor, CDI versus Bovespa. Acho horrível, não pegaria, não faria essa comparação. Até porque são coisas diferentes, bolsa, renda fixa. E você tomaria mais risco para ganhar quase a mesma coisa no longo prazo? Agora, quando você pega um ativo como Itaúsa, Petro, Vale, ativos que entregam dividendos isentos para a pessoa física, gerando renda passiva mensalmente ali na sua conta, pingando ali bonitinho, ali você vê a diferença estratégica de ter uma carteira diversificada e ter uma carteira focada em poucos ativos. Me siga aqui, manda esse vídeo para seus amigos que ainda não entendem de mercado financeiro
E olhem bem esse gráfico, eu acho que esse gráfico é muito importante. Tchau, tchau.